Boa noite, gente. Tudo bem? Quem é vivo sempre aparece. Voltamos! Voltamos a toda, né, papai? Depois de um descanso merecido, né? Sim. A gente começa um ano muito importante, e já recebendo uma visita importante aqui na Quarto Sim, Poder. tô animadíssima, gente. Eu sempre friso muito em todos os programas que nós tivemos aqui da importância da atuação do jovem na política, principalmente a atuação partidária dos jovens dentro da política procopense que a gente não vê acontecendo e nós temos aqui um cara massa, incrível. Eu acompanhava pelas redes sociais, estou conhecendo aqui hoje pessoalmente e pra gente é uma honra e eu tô animada porque nós recebemos hoje aqui Elson Mainardes. Muito boa noite, bem-vindo, Elson. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luiz Carlos. Quero cumprimentar vocês, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. Dizer que é um prazer estar aqui. Legal, que legal. Boa noite. Elson, vou pedir só pra você puxar um pouquinho mais pra você o microfone, tá? Vamos lá. É, Vamos pode... ajustando ao vivo, é assim Isso. mesmo, né, Luiz Carlos? Na verdade, nós temos aqui na cidade poucas pessoas que fazem o que o Elson faz. Eu acompanhei nas redes sociais teu trabalho de filiação, Sim, e filiação a gente faz aqui em Cornélio sempre em período eleitoral. sim. Então você está fazendo um trabalho fora de período eleitoral. Além disso, aqui na cidade, só os dinossauros é que fazem isso. Sim. Vou até dar nomes no grupo do Amin, Edmarzinho, Badaró e Calil. Putz, fica difícil competir com esses caras aí, Não, Luiz mas, Carlos. mas eu e o Vanderlei, nós e o Vanderlei, fazemos, trazendo mais o pessoal da esquerda. E o Fernandinho, que fazia esse trabalho de montagem de chapas Sim, no MDB. Então nós estamos falando aí de 7 ou 8 pessoas só, e que fazem todos, esse trabalho. e todos eles assim com décadas não surgia novidade nessa área. Não. Então você é a novidade que surgiu, pelo Olha, que nós aparecemos. Até por isso o convite para participar com a gente aqui para falar da participação do jovem na política, né, filha? Isso. agradeço. E realmente a gente precisa participar, né? Aproveitando, Mariana, cumprimentando você, quero cumprimentar todas as mulheres que nos acompanham, todas as procopenses, né? Tanto procopenses quanto todas as paranaenses que nos acompanham. Vocês fazem um papel extraordinário, precisam mesmo estar à frente de órgãos, à frente de instituições, à frente de trabalhos sociais que realmente mudem a vida das pessoas. Luiz Carlos, tive o prazer de conhecer, frequentava a Câmara, fazia um trabalho extraordinário na Câmara de Vereadores, precisa voltar, a Câmara precisa ter pessoas como você, e eu acredito que isso tudo faz parte, a política é um jogo, você ganha, você perde, mas o que a gente não pode perder são os nossos ideais, são as nossas convicções, precisam estar sempre colaborando de alguma forma para que a sociedade possa melhorar. Sim. Elson, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que sempre que a gente fala de política, as pessoas pensam que uma pessoa com atividade e luta política é aquela pessoa que ocupa um mandato. E a Sim, gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que você abriu água na sua casa e tem a torneira e tem água, isso é político. sim, Você tem uma casa para morar, isso é político. E esse trabalho, que é o que eu amo, que é o que me encanta, que você executa muito bem, que é organizar os bastidores da política para que ela aconteça, e esse é um trabalho contínuo, não é sim. só em momento eleitoral. Eu queria que você contasse pra gente a sua trajetória. Quando foi, o que despertou isso em você? E a gente sabe que precisa de muito desprendimento para continuar com isso. Sim. E o que te move a ter essa construção e continuar com ela? Olha, Luiz Carlos, eu sempre falo que quando a gente fala de política, e é uma coisa que me incomoda muito, quando as pessoas olham para mim e falam, eu não gosto de política. Eu sempre falo o seguinte, é por causa de você, de pessoas como você, que não gosta de política, que não se envolve, que tem um baita potencial, que deveria ocupar uma cadeira, deveria fazer, não quero ser candidato, tudo bem, participe da política. É por causa de pessoas como você que não participa, que nosso município, nosso estado, nosso Brasil não melhora. Porque as pessoas, elas apontam muito o dedo. Tal vereador não presta, tal prefeito não presta, tal deputado não presta. Mas por que ela, que presta, não coloca o nome dela à disposição para que as pessoas deem a ela essa oportunidade? Então, assim, Mariana, eu sempre falei que o Amâncio citou alguns nomes de pessoas que já vêm há alguns anos fazendo política, fazendo Muitos filiações. anos. E
Sim. E nós precisamos substituir essas pessoas. Isso é natural. E certamente ainda tenho muito a aprender, mas tenho 25 anos, participo de política faz bastante tempo. Tenho muito a aprender ainda nesse meio, que é uma coisa que eu amo fazer, gosto muito de fazer. E uma coisa que eu friso muito, Mariana, respondendo a sua pergunta, é trazer pessoas novas. Pessoas que talvez nunca participaram de política e que têm um baita de um potencial para representar as mulheres, representar a juventude, representar todas as classes sociais. Então, eu faço esse trabalho voltado a fazer com que as pessoas participem. E aproveitando, eu quero convidar as pessoas, procurem um partido. Eu não gosto do PT, eu não gosto, mas eu gosto do PSDB. Ou ao contrário, Isso. eu gosto do PT, não gosto. Procure um partido que vai de acordo com os seus ideais e participe da política. Participe da política municipal. Vá na Câmara de Vereadores, acompanhe o mandato do vereador. Cobre o vereador que você votou quando ele fizer algum posicionamento. Não gostei desse posicionamento, e dê a ele uma sugestão. Olha, nós podemos agir assim, nós podemos trabalhar dessa forma, você errou no que você falou. Então, o que me move a fazer a política é... Eu sempre falei que a política ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, o que me move a fazer política, a visitar as pessoas, a conversar, a trazer gente nova, é saber que nós temos condições de melhorar a vida das pessoas através da política. Isso não tem preço que pague, mano. Você sabe disso. Na verdade, o que a gente vive é a criminalização da política. Fizeram isso, né, botaram na cabeça das pessoas que político nenhum presta. Sim. E aí as pessoas boas ficaram com o pé atrás, fora da política. E aí aquela distorção, né, filha? Muita gente ruim participando. Muita gente ruim participando e muita gente boa que poderia participar, achando que o meio é todo ele sujo, é todo ele sem possibilidade de resultados práticos, e não é isso, né? Sim. Então a tua postura de repente estar combatendo isso também, convidando as pessoas para fazerem política é fundamental. Aí é a Quarto Poder cumprindo uma das missões que tinha, né, filha? Olha, e não é fácil, irmãos, falar de política hoje, porque se você fala mal, vamos entrar num assunto polêmico. Se você fala mal do Bolsonaro, eles olham para você e falam que você é petista. Se você fala mal do Lula, eles falam para você que você é bolsonarista. E muitas vezes não é. Eu sempre fui vou dar um exemplo. Eu sou oposição ao prefeito Amin. Oposição. Nós somos situação e a gente está aqui tranquilamente. Mas esses dias eu fui na Câmara de Vereadores, participei, e com muita alegria depois a gente se reuniu com outros vereadores que são oposição para tomar uma cerveja, bater um papo, falar de política. Deixa eu criar aqui uma interrupção de raposa velha da política, né? A postura que a gente tem em determinados momentos, democrática, é claro que tem que ser respeitada, mas ele está falando aqui, eu já estou bolando aqui uma maneira de pensar como é que a gente faz para atrair ele para o nosso lado, né? Então a política o momento depende de uma série de circunstâncias. Sim. Mas o futuro é um desconhecido, né? Sim. E quem sabe o Elson possa lá na frente estar participando do mesmo grupo que a gente, claro, né? Que seria pela inteligência, é um prazer enorme. Né? Manso, política, eu sempre falei assim, nós temos que ter adversários políticos e nunca inimigos políticos. Sim. A gente não deve fechar as portas. Porque eu já vi muitas situações que o cara vai lá, briga. Não pode dinamitar pontes, né? Porque senão não tem como voltar depois, né? Sim. Eu sempre tenho uma frase que eu ouvi uma vez: não tão muito perto que não possa se afastar e não tão muito longe que não possa se aproximar. Exato. Perfeito. Essa é a verdadeira política. E eu já vi muita gente brigar. Fulano não presta, fulano depois estava lá junto. Fica feio. Cidadania, né? Você está no Cidadania. Que eu represento hoje é o Partido Cidadania. Então, é muito feio isso de falar mal e depois estar junto. É melhor. Continua fazendo o trabalho, cobre de uma forma... Eu acho que é muito natural que você possa cobrar o prefeito, cobrar o vereador de uma forma educada. Não precisa entrar em vida pessoal de ninguém. E nós consideramos a oposição fundamental. Eu, quando vereador, eu tinha posições que eram praticamente posições de oposição e não de situação. E sempre disse para o prefeito que é muito melhor
alguém que questione do que alguém que fique lambendo botas e batendo palmas, inclusive quando não há motivo e nem merecimento, né? Sim. Então, e o Amin também é um político experiente, tem que ficar atento, sim, às críticas e às posições que são divergentes, porque daí é que pode sair solução de problemas também, né? Exatamente. A Câmara de Vereadores é a voz do povo. Isso sempre foi. E enquanto nós tivermos um país democrático, é assim que vai ser. As pessoas podem ir lá, usar a tribuna e fazer questionamentos, cobranças. Isso cada um tem e deve exercer o papel de cidadão que é fundamental. Quero aproveitar que a gente entrou em assunto de Câmara de Vereadores, parabenizar os vereadores atuantes do nosso município, que realmente pensam no bem da população. Eu acho assim, irmãos, política a gente faz de 2 em 2 anos. Deputado estadual, federal, governador, presidente, senador. Depois, prefeito e vereador. Depois nós temos que pensar que todos eles, 13 vereadores, todos os cargos comissionados da prefeitura, todos os prefeitos, vice, eles são pagos com o nosso salário. Aliás, são pagos com o nosso dinheiro. Eles recebem salário através dos nossos impostos. Então, eles são prestadores de serviço. Nós precisamos deixar isso claro. O vereador deve representar o povo. O prefeito e vice, ele deve ouvir as demandas do povo. Pronto. Eu acho que se fizer isso aí, é um papel fundamental que consegue ir muito à frente. Até porque você estar com um mandato não é uma profissão, Sim. né? Tem exceções, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente da república, ele não consegue conciliar outra profissão, Sim. o exercício total de outra profissão com o cargo para o qual ele foi eleito. Mas um vereador, por exemplo, ele não pode fazer da política o seu meio de vida. Sim. Porque senão ele entra num desespero para não perder aquele subsídio que ele recebe. Por quê? Porque aquela ali é a fonte de sustento Sim. dele. Isso não pode acontecer, né? Então, um questionamento. Se por um acaso fosse aprovada na lei, da Câmara de Vereadores aqui, para que o subsídio que eles recebem saísse dos 4.000 e tanto que tá para um salário mínimo, que é o que um trabalhador recebe em média aqui no Brasil, quantos que gostariam de concorrer para estar representando Sim. a população? Perfeito, e tem um trabalho aí que o pessoal da oposição precisa fazer. Nós tentamos fazer isso mesmo sendo situação que desvirtua e torna injusta a disputa por vagas na Câmara de Vereadores. Você, por exemplo, é um menino que vai disputar, se quiser disputar a eleição, vai disputar debatendo ideias, levantando propostas. É desigual uma luta que você vai enfrentar lá na frente contra candidatos, por exemplo, que ficam dentro da Secretaria de Saúde do município, distribuindo receitas e remédios e consultas e exames, porque eles acabam se elegendo e tirando o espaço de pessoas preparadas e com condições muito melhores de representar bem a população. Então esse é um trabalho, por exemplo, fica uma sugestão, né, para a oposição cuidar bastante disso, porque isso tem desvirtuado e tornado bastante desleal a disputa na Câmara de Vereadores em Cornélio. Essa é uma preocupação que a juventude, por exemplo, que você representa, precisa ter. Eu sempre falei o seguinte, Amâncio, a gente, ao invés de pegar uma receita de uma pessoa que está precisando, eu acho que a gente deveria fazer um trabalho para atender todos que estão precisando. Até porque o político que pega o exame e a consulta, ele fura a fila, e fura a fila é crime, né? Sim, e sem contar que talvez ele toma lugar de uma pessoa que está precisando muito mais para fazer politicagem e depois ter retorno de voto. Eu acho que o principal para você conseguir tocar uma secretaria, estou falando como cidadão. Sim, sim. Tá? Eu vejo que você precisa de pessoas técnicas. Na saúde, você precisa colocar alguém que é da saúde. Sim. Tem que parar de pensar em voto. O voto é consequência do trabalho. Eu sempre deixei isso muito claro. Trabalhe muito, faça um mandato excelente. Depois você vai ter voto, é natural. Não queira usar máquina pública. E você entrou em um assunto que isso aí é uma ferida que me incomoda. E eu pretendo ser um carro no pé, continuar como cidadão, não precisa ser eleito a nada, sem ter nenhum tipo de mandato. Mas é uma coisa que me incomoda, a pessoa usar máquina pública, usar meios
para conquistar voto, uma coisa que a pessoa já paga. Nós vamos ter conferências, aquelas conferências municipais, por exemplo, de saúde. Seria importante que você levasse mais pessoas a participar ativamente disso, né? Eu sempre falei que as pessoas precisam participar muito. Tem muita coisa que acontece nos bastidores. Que as pessoas nem imaginam. Elas nem imaginam. E depois reclamam. Por que fizeram isso? Você não estava lá, você não deu sua voz, não deu sua contribuição. E até mandei para Mariana. O que dá medo não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. As pessoas de bem de Cornélia, as pessoas de bem do estado do Paraná e do Brasil, elas têm medo de participar de política e colocar o nome na sujeira. Mas existe formas de você fazer uma política séria. Nós temos grandes exemplos. Fazer uma colocação, eu não gosto do termo cidadão de bem ou pessoas de bem, porque isso no Brasil hoje virou uma coisa relacionada com racismo, com violência, com uso de armas. Gente boa talvez seja um termo que fique melhor, né? Gente boa. Cidadão do bem eu não gosto muito do termo, não, porque ele remete a coisas ruins, a fascismo, isso é muito ruim. Um dado importante que a gente, né, nesse assunto que a gente tá colocando aqui, é a importância das pessoas participarem e não se omitirem, porque é o que você disse desde o começo. Quem se omite e não participa, acaba tendo de se sujeitar às decisões daqueles que se dispuseram a participar. Só que, no Brasil, da totalidade de jovens que nós temos, que tem que tirar o título de eleitor e tem entre 16 e 18 anos, para que possam votar em outubro, e o prazo é até maio, só 10% tiraram o título de eleitor. Hora que trabalho. Eu vi. E olha, aí eu vim pensando nisso, Mariana, inclusive, eu vi esses dias, eu vi que você também postou no seu perfil pessoal, e eu vim pensando o seguinte: daqui a uns dias eles vão começar a brigar porque não tem vez, porque não tem voz, porque não tem direito a uma faculdade, porque não tem direito a isso e aquilo. Meu filho, a oportunidade que você tem de mudar o futuro do seu país é agora. Se você não fizer isso agora, você vai ter que aguentar calado mais 4 anos. E ter que aguentar todo tipo de barbaridade que você concordar ou não. 10% de quem poderia fazer, só que fizeram. Só 10%. Só 10%. E a gente tá no meio pro final do mês de março, nós temos só mais o mês de abril. Então isso tem que ser visto com urgência. Vale uma campanha a gente ficar sim, falando sobre isso. Eu tô à frente do PSOL e eu tô pedindo material para o pessoal. Ontem mesmo à noite, fica muito jovem ali na Praça Botafogo. Uma novidade, né, filha? A presidente do PSOL jovem, o menino que vai ser presidente do Cidadania, pelo jeito também, bem jovem. Do Cidadania no Estado, ele já vai ser vice-presidente. Vice-presidente, já montou uma chapa. O presidente sem demérito do Cidadania, o Ricardo Taquindô, gosta de política. Mas eu acho que ele está bem ativo em Nova América. Então, como ele é inteligente, preparado e tal, então ele vai falar assim, pô, o Elson tá fazendo um trabalho bacana aí, tem capacidade. Vou aprender um pouquinho mais com ele, na hora certa, tudo se encaminha. Não, mas eu acho que é o quadro natural. Eu tenho uma renovação que precisa, que Então, seja natural. O que eu tô me programando? Nossa, passei pano nessa mesa, ficou cebosa. Eu tô me programando para o seguinte: pegar material e panfletar o TFPR, a UEM. Eu me proponho a ajudar. Bacana, Elson. Então a gente podia fazer algo apartidário. Vamos fazer. Bacana, né? Suprapartidário. Reunir Vamos fazer, irmã. Quem quiser. Podemos ficar um dia na avenida, nas escolas. Podemos visitar as escolas. Porque nada partidário, né? Isso. Só o exercício da cidadania. Sim. Mas, falei o exercício da cidadania, já vem o cidadania. Então vamos falar mais da cidadania. Quem sabe uma mesa no calçadão, uma coisa ali para divulgar, né? Isso. Sim. Elson saindo da política, claro. Curiosidades, né, filha? Pai e mãe do Elson, os nomes, se você é casado, se tem filhos. É Ana Cláudia, sua esposa linda. Os pais faziam política, gostavam de política em Congonhas, não é isso? Fale um pouco da família, da vida profissional para matar a curiosidade, né, filho? Olha, morei em Congonhas por 20 anos, né? Me mudei para Cornélia Procópio em 2017, como disse para vocês, não queria fazer política, quero mais, quero respirar novos ares, mas é natural
que quando a abelhinha da política pica a gente, não tem retorno mais. Meus pais, né, pai Emílio, popular fininho, Congonhas, a mãe Jane, sempre participaram de campanhas eleitorais. Eu lembro que a primeira, se eu não me engano, foi no ano de 2004. Eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha falado 10, mas tinha 8. Eu já falava versinhos no caminhão, porque eu gostava de pegar o microfone. Eu tenho uma professora que inclusive é daqui de Cornélio, que ela conta, Mariana, que na sala de aula eu subia em cima da cadeira, eu tinha de 8 para 10 anos. A veia do meu pescoço ficava da grossura de um dedo, e eu dizia que eu ia ser prefeito, que eu ia resolver os problemas, e entrava em assuntos. Vou melhorar a saúde. Um dia, inclusive, ela apresentou um trabalho na faculdade, falando dessa minha história. Fale uma coisa que marcou a sua vida dentro de uma sala de aula. E ela disse que foi isso. A professora Simone Célia, na qual tenho muito carinho. É daqui de Cornélio Procópio, ia dar aula como isso. Minha família sempre esteve nos bastidores, amados. Sempre minha mãe, cabo eleitoral, ajudava. Meu pai, na época, tinha uma caminhonete, enchia a caminhonete de gente e levava nos showmícios. Peguei o finalzinho, hein? Em cidades menores, como Congonhas, e nós temos outros exemplos, Santa Mariana e Nova Fátima também é igual, é uma guerra. São dois grupos e a briga é muito feia, né? Numa cidade como Cornélio dispersa um pouco mais. Sim. Mas lá o páreo devia ser bem duro, né? Muito. E assim, é natural que saiam umas brigas, umas discussões, eleições apertadinhas, né? Muito. Teve eleições com Congonhas com diferença de 300 votos. Nossa. Aqui em Cornélio a diferença sempre de 3, 4, 5 mil votos. Imagina. Sim. Mas eu gostava, e ali foi o começo de uma caminhada que acredito eu que não vai terá fim quando eu deixar de existir, né, nessa terra. Mas enquanto eu estiver vivo, eu quero continuar fazendo política, uma coisa que eu gosto. Mariana, com todo prazer, eu iria ser vereador para ganhar R$500 por mês, só para ajudar no combustível. Eu sei disso. Eu iria, porque vai muito além de salário. Você poder usar a máquina pública para beneficiar as pessoas, não uma pessoa. Não é catar uma receita, levar lá na secretária de saúde e olha, eu preciso que atenda isso aqui. Não, a gente precisa que atenda todas as pessoas que estão esperando. Até tem umas situações que a gente acompanha, que a gente escuta, exames que estão sendo demorados, pessoas que estão na fila. E eu me lembro bem que na época de eleição era tudo muito rápido. Na última eleição, tudo que as pessoas precisavam de exames ia lá, o que acontecia. Então fico alerta também aos nossos 13 vereadores. Quero aproveitar a oportunidade, Amâncio, para dizer a alguns vereadores que a gente tem acompanhado, tem observado, não queira ser vereador de um mandato só, não. Não queira usar as pessoas, chegar onde chegou, ganhou a eleição, hoje tem um bom salário, acredito eu, em torno de 4 mil, 5 mil reais. Faz a vida e depois abandona. Não faça isso. Cumpra com aquilo que você combinou com as pessoas. Não queira trabalhar para uma pessoa. Queira trabalhar pela comunidade. Vai lá na fila que as pessoas têm reclamado no Facebook. Não sou eu que estou dizendo. Não precisei de nada e deixaram de me atender. Estou dizendo que a gente tem acompanhado no Facebook teve um vereador que postou esses dias diversas pessoas dizendo exames há 1 ano, exame há 6 meses, exames há 1 ano e meio. Então, vereadores, ao invés de ficar pegando receita e querendo passar na frente, vai lá, senta com a secretária de saúde e veja o que podemos fazer para resolver o problema dessas pessoas. Isso sim é fazer política, e não politicagem, como estão fazendo. Exatamente. E um dos problemas que eu vejo com isso, não só por quem sofre o revés de uma decisão dessa, porque, como já foi dito aqui, tem quem precise muito e um que está precisando menos vai lá passar na frente, né? Esse é um ponto. Outro ponto, a gente pega, por exemplo, o Zé. Eu não acho que para você disputar a vereança tenha que ter um curso superior, não acho. Eu acho que uma pessoa que é o que a lei determina, que saiba ler e escrever, ela tem condição de disputa, né? Intelectualmente falando. Sim. Mas a pessoa precisa de um preparo mínimo para ter condição de estar eleito vereador, porque o vereador representa toda a população. Ele tem que saber argumentar, ele tem que ter capacidade cognitiva para elaborar um discurso. Sim. E aí, quando a gente pega um Zé que tem um acesso desse dentro de uma secretaria de saúde, você vai lá e elege o Zé, e o Zé não tem condição de usar a tribuna para discorrer uma frase. Sim. Como que uma pessoa que não sabe ler e escrever um texto, fazer uma frase, entender, por exemplo, do orçamento para o próximo ano do município.
como que essa pessoa vai conseguir representar bem a população? Mas ela usou de um meio, de um artifício para se eleger, e a gente foi lá e elegeu um incapaz. A função básica e principal, né, de fiscalizar e de propor alterações ou novas leis dentro das atribuições ali do vereador, mas não é isso que a gente vê, infelizmente, não é isso que a gente vê. Primeiro que as leis aprovadas, as poucas, são engavetadas, muito provavelmente porque elas também não iam interferir na vida de ninguém. Tem a história dos projetinhos de lei que são aprovados para enriquecer currículo de vereador e não serve para nada para a população, mas a grande dificuldade é a tal da fiscalização. O vereador que não tiver capacidade e nem autonomia para fiscalizar, ele simplesmente se torna um inútil lá. E aí nós vamos levantar, isso é um compromisso que eu já tinha assumido e não fiz, mesmo quando vereador nós não tínhamos o número exato da despesa mensal da Câmara e anual, porque nós precisamos ter a despesa mensal, anual, multiplicar isso por 4, ver quanto custa e qual é o benefício que isso está trazendo para a cidade. Né? Porque senão acaba sendo uma despesa enorme, com resultado pífio, sem retorno nenhum. Né? Isso é despesa mesmo. Eu acho que o que atrapalha muito, Amâncio e Mariana, o trabalho de um vereador na Câmara é rabo preso. Sim. Eu acho que a Câmara deveria ser totalmente, foi o que eu disse, eleição é de 4 em 4 anos. Mas tem uma falha aí nessa situação, porque eu vou dar um exemplo da minha atuação. Invasão de terrenos na cidade. Vários terrenos sendo invadidos. Eu, como vereador de situação, nunca tive problema nenhum em propor e cobrar essa fiscalização no município. Então, o fato de participar de um grupo político não significa que você tenha que falar amém para tudo e concordar com tudo. O vereador, ele tem esse papel e garantia legal, né, de ser independente. Isso não quer dizer que ele vai fazer oposição ao prefeito, quer dizer que ele está cumprindo a função dele e o prefeito naturalmente tem que entender. Levar os debates para a Câmara de Vereadores, poder argumentar, eu não concordo por isso, nós podemos fazer dessa forma. Mas, Amâncio, você foi um dos poucos vereadores que tem esse pensamento. Porque alguns, a minha visão é que alguns fazem aquilo que lhe convém. Foi eleito, pega a receitinha, leva lá no posto de saúde, adianta isso aqui para mim. Mas isso precisa ser questionado mesmo, né? Então, essa colocação que ele traz, filha, é fundamental, porque senão vira uma coisa que não tem muito sentido, sabe? Se você tem uma Câmara que custa muito e produz pouco, não produz nada, o prejuízo para a cidade acaba sendo violento. Então, essa é uma abordagem muito importante e não depende só de ser de situação ou oposição. Essa é uma necessidade que a cidade tem de questionar isso. Seria né? uma prestação de contas. Claro. Né? Eu falo assim, Amâncio, os vereadores que estão lá 13, pagos o nosso dinheiro, pagos através dos nossos impostos, como eu já falei, eles precisam dar um retorno, assim como um funcionário que é contratado, pagar R$ 1.400, R$ 1.500 por mês, e ele não cumpre com as suas obrigações, ele é demitido. E isso é natural. O vereador está eleito, ganhando um alto salário, e ele precisa dar um retorno para as pessoas. Então eu me coloco à disposição, Amâncio. Se a gente puder fazer esse levantamento... Eu considero bem importante esse questionamento do funcionamento da Câmara, e aí já vou entrar até na questão da proposta de cassação da vereadora. Aquilo foi uma reação contra alguém que de repente questionou procedimentos internos da Câmara. E aí a resposta oficial que teve foi um pedido de cassação de quem tentou, independente dela ter razão ou não. Eu não conheço detalhes do procedimento, mas quem questiona a Câmara está correndo risco de cassação, é isso? Não pode ser assim. Quer dizer, as coisas têm que ser feitas de uma maneira mais clara, mais transparente. Repito, não sei se ela tem razão ou não, mas se um vereador não puder questionar a própria Câmara, e se questionar tem risco de ser cassado, então nós estamos diante de uma barbárie aí. Fechar a Câmara, então. Fecha as portas. Porque
Sim, como é que alguém da população pode fiscalizar a Câmara e um vereador que está dentro da Câmara exercendo o mandato não pode? Olha, eu acompanhei um pouquinho virou uma bola de neve, aliás, né? Começou numa coisa pequena, que depois se tornou uma coisa grande, e isso aí foi muito falado em todos os lugares que a gente ia, as pessoas estavam comentando. Não sou eu quem vou julgar se ela agiu certo, agiu errado, assim como o senhor disse. Mas o que eu posso dizer, a Ana Paula foi eleita vereadora, ela representa quase 900 pessoas, quase 900 eleitores, ela representa. Então, eu acho que ela, na verdade, assim, aliás, representa toda o município de Cornélio. Desculpa, toda a população. Ela foi eleita com pouco mais de 400 votos. 400 votos? Eu estou meio desatualizado aqui, gente. Sim, desculpa aí. mas independente dessa votação, passa a representar toda a população. Corrigindo, gente. Fiz essa votação, falei que ela representa essas pessoas negativas, ela representa toda a população de Cornélio. Aqui é ao vivo, gente, então acontece isso aí mesmo. É muita coisa para administrar. A gente já falou de receita, né? Já falou de vereador que não trabalha. Estamos entrando agora no assunto de uma Câmara que precisa ser atuante, precisa falar, e algumas coisas têm acontecido. Amanso, o vereador tem que ter carta branca, cara. Tá lá para isso. É um deputado estadual, um deputado federal. Precisa falar, precisa denunciar mesmo, ó, tal coisa está acontecendo. E é isso que a população espera. Essa pode ser uma das vereadoras que tem se destacado, assim como outros vereadores que a gente tem acompanhado. Nessa questão específica da Ana Paula, o que aconteceu, e eu chamei atenção para isso, foi se uma mulher fala, ela foi tirada muito como doida. Então, se você, Elson, estivesse lá sendo vereador e tivesse feito os apontamentos que ela fez, muito provavelmente eles partiriam para cima de você também, mas não da forma que foi para cima dela. Vamos falar a verdade, Amanso. Já teve situações muito piores e não caçaram ninguém. Sim. A pessoa continua no mandato, às vezes foi até reeleito e continua trabalhando. Ali na Câmara a gente tem um caso incrível da pessoa que ficou inelegível fora por desvio de dinheiro dentro da Câmara, se lançou candidato vereador, voltou para a Câmara e se reelegeu novamente. Pronto, tá aí a resposta. Aí vamos caçar a vereadora Ana Paula, porque ela falou que na Câmara tem vereador fantasma. Então vamos tirar. É uma pedra de sapato que a gente precisa tirar? Na verdade, funcionário fantasma foi a denúncia. Assessor fantasma. A gente nem tá entrando aqui na questão se procede ou se não procede. A questão é uma só. O vereador identificou e ficou com dúvida, é obrigação dele investigar se procede ou não. Foi o que ela fez. Não procede, não é funcionário fantasma? Ok, continua aí trabalhando. Agora vamos tomar as providências. Sim, claro. Então, não entendi por que desse auê todo. Eu fui relator de processos de cassação na Câmara, na verdade 2 processos de cassação, um que envolvia 2 vereadores do meu grupo político, você está lembrado bem disso, né? E o processo de cassação do prefeito Fred, eu fui o relator também, curiosa. Aí eu vou fazer uma confidência aqui, né? O relatório final, havia muita pressão do entorno político nosso, para saber o que é que ia constar no relatório, porque todo mundo queria que o relatório sofresse interferências externas. Aí é até bom a gente falar deixar uma coisa clara aqui, que muita gente falou na cidade naquela época, que o relatório meu que pediu a abertura do processo de cassação teria sido por interferência do prefeito Amin ou do grupo político do Amin. Aquele relatório que todo mundo queria saber o que tinha, foi finalizado aqui dentro de casa, por mim, com a participação da Mariana. E a gente tinha medo, porque estava uma pressão muito grande, a gente trancava o portão, a gente se trancava dentro de casa, tinha medo do Luizinho sair com o carro pra rua, alguém jogar uma coisa dentro do carro dele, cortar o freio do carro. Pelo amor de Deus. E aí nós saímos com o relatório daqui e fomos para a sessão onde ia ser lido o relatório. E ninguém sabia o que tinha no relatório. Aí até um gaiato lá falou, só entra o relator. E a Mariana estava junto comigo, eu falei, se ela não entrar, então não tem relato nenhum na sessão. Aí ela tinha até um telão para fora da cama. Já era advogada, né? Já era advogada. Precisava ter uma assessoria jurídica ali junto, né? Então, se quiser ter independência, tem sim. E ali era o cumprimento da lei mesmo, pelo menos da nossa maneira de interpretar. Sim.
E éramos de um grupo político e continuamos sendo daquele grupo político. Então o vereador usar como argumento que eu sou desse grupo, então eu não posso fiscalizar, na verdade é mentira. E é falta de compromisso e de qualidade do vereador que fala isso. Mano, se eu for entrar num assunto, eu não iria entrar. Mas você falando sobre isso, a gente acompanhou na última. Logo assim que os vereadores assumiram, qual foi uma das primeiras coisas que eles votaram? Você lembra? A questão dos parentes para ser assessor. Dos parentes. Pra ser assessor. Quando eu falei rabo preso, é isso aí. Ah, não posso brigar porque minha mulher está nomeada em tal lugar. Não estou dizendo que não pode. E aí assim, só que houve uma ação do Ministério Público, então se o argumento para não fiscalizar era esse, já não tem mais, não né? existe. Já não tem não mais. Existe. Mas aí eu entro no assunto assim, porque minha mulher não pode então ocupar um cargo público. Minha opinião, se um dia eu ocupar um cargo público para vereador que seja, minha mulher não vai ser assessora em lugar nenhum. Eu tenho essa visão que e respeito todas as outras pessoas que pensarem diferente. É o meu ponto de vista. Não vai ocupar cargo nenhum. Porque as pessoas têm muito isso. Ocupa cargo para dar serviço para fulano. Eu tenho um exemplo ótimo para te dar. Aqui a gente sempre fez política junto. Você, espero mesmo que em 2024 você concorra a vereador. E eu espero ainda mais, eu espero que você se eleja. Eu espero que você se eleja. E você estando eleito, você vai ter um espaço, eu sei que você tem suas ligações grandes fora de Cornélio. Sim. Você vai ter um espaço, por exemplo, no Estado. Você vai ter que estruturar nesses espaços pessoas que façam política com você e que você confie. Sim. O meu pai tinha esses espaços. Quem fazia política com ele, que ele confiava? Nós. Ele era um vereador de situação, com uma filha que era cargo, comissionado. Sim. E ainda assim ele não se furtou de nada. Independente para fiscalizar, né? Mas foi exatamente o exemplo que eu dei. Aí você não tinha rabo preso. Tá lá, mérito dela. Eu vou fazer o meu papel de... Até porque o que as pessoas não sabem, e um cuidado que a gente toma, né, pai? Para ocupar esse espaço, o mínimo que tem que ter é o que você levantou aqui, é competência. Sim. Eu sou advogada. Como que eles pegariam uma advogada para ocupar esse espaço e colocariam, por exemplo, no departamento de saúde? O que eu sei sobre isso? Volto a dizer, precisamos de pessoas técnicas que não queiram fazer politicagem. Já que nós estamos num debate aqui interessante, Elson, deixa eu colocar a visão de alguém mais antigo nesse meio. Claro. Então, quando você monta um grupo político, vamos botar lá o Cidadania, estava junto com o MDB, PDT e DEM. Aí vocês saem fazendo um trabalho onde você vai para o desgaste pessoal, lá você ajuda a coordenar a campanha do Rafael, reúne um grupo de pessoas que se dispõe a disputar a eleição, que não é simples, disputar a eleição é sempre um gesto de coragem, porque desgasta a família, dispõe de recursos, toma tempo da pessoa, começa a ser chamado de bandido na cidade, porque todo mundo chama político de bandido mesmo. Emprego, folgado, trabalhar. E aí você ganha uma eleição. Vamos botar que o Rafael Sampaio tivesse ganho a eleição passada. Nós não podemos ter uma tropa de combate e depois uma tropa de ocupação. E a gente sempre gosta de pontuar bastante isso, porque tem muito esse discurso, sabe? Que o prefeito tem que ganhar, e aí tem que botar só técnicos em todos os cargos. Até pode, desde que ele reúna toda a tropa dele, o grupo de candidatos e gente que está participando da campanha, e diga, olha, vocês vão participar, mas não vão participar do meu governo. Tem que ser de antemão. Tem que ser um jogo bem claro, porque tem bastante assessor que tem dentro da administração que as pessoas questionam. Eu acho que no cargo técnico tem que ser técnico mesmo. Sim. Mas algumas pessoas, por exemplo, que participam junto na campanha política, que se dedicam, que brigam, elas vão ocupar um determinado espaço que não exige aquele conhecimento técnico, e é normal que seja assim em governos de coalizão, porque nós temos um grupo de pessoas que são omissas, que xingam os políticos, que não gostam de participar do processo, que não filia nenhuma pessoa,
que não pede um voto pro candidato e depois quando o candidato ganha, fala, não, agora tem que botar técnico aí, biotécnico, de preferência que sejam eles. Sim. Então, que os técnicos todos, então, comecem a participar da vida política. E eu sempre falei, Né, filha? Para poder ter um espaço e depois. acredito que o senhor vai entender a minha linha de raciocínio. Pode ter técnicos, pode ter políticos juntos. A demanda hoje da prefeitura, ela tem um secretário, um diretor, um chefe. Coloca o secretário, não em cargo, por exemplo, o cargo da saúde deveria ter alguém da saúde. Uma enfermeira, pelo menos. Uma enfermeira. Porque o médico não vai se propor a ser um secretário de saúde por causa de... Até essa é uma grande dificuldade, mano. Eu vejo as pessoas, o secretário ganha pouco, ganha muito. Vereador, vou entrar só em secretário, já vou falar de vereador. Secretário ganha muito, chefe ganha muito, gente. As pessoas do bem, as pessoas boas, que muitas vezes têm seu próprio negócio, tem uma empresa, ela ganha muito mais. Sim. Na esfera privada que na pública. Daí ela não vai querer ocupar um cargo público porque o salário é pequeno. Mas, Assim, não vou dizer pequeno, é um salário menor do que ela ganha. Uhum. Então é uma grande dificuldade trazer pessoas capacitadas, É e verdade. muitas vezes técnicas, para ganhar o salário que a prefeitura paga. esse é um drama, e o outro drama que tem é isonomia, é o nome daquele procedimento, quando no serviço público, para dar aumento para um, tem que dar aumento para todo todos, mundo. Então, se você aumenta, por exemplo, e seria justo que um secretário de saúde tivesse o salário alto, se for para botar um médico lá, para ficar 8 horas por dia cuidando Por menos de 20 mil, ele tem que ganhar um salário alto. Mas aí tem alguns impedimentos legais, né? Se você melhora o salário de um, reflete no salário de todo mundo. E dá a impressão de ser um pouco justo também, né? Porque senão você começa a pegar pessoas e melhorar. O salário de um e deixa o outro. Sim. Né? Entrou num assunto que se a gente for levar, esse assunto estende muito, né? Vai longe. Mas eu acho que o caminho é colocar pessoas técnicas, mas também políticas. Eu vou te dar um exemplo, Amâncio. Eu coordenei a campanha do Rafael Sampaio, Cornélia, o último de 2020, com muito prazer, aprendi muito, conheci muita gente bacana, fiz muitas amizades. Vi você num barco pescando com o Rafael. Vocês gostam de pescar? Temos. Além de somos amigos, temos esse momento aí de pescar, não pesca, mas fica no barco, bate papo, conta história, aproveita alguma coisa, dá risada. Isso é importante. E eu posso te garantir, Amâncio, o Rafael Sampaio não prometeu cargo para ninguém. Eu coordenei a campanha dele, fui pago para fazer isso, e ele não tinha compromisso nenhum comigo. Seria natural que depois, certamente, se ele fosse, teria o convite, olha, mas eu jamais poderia chegar nele e dizer, você prometeu para mim. Ele não prometeu para mim, não prometeu para ninguém. Mas esse é um procedimento assim de rotina, né, no meio de campanhas políticas, porque no grupo do Amin as pessoas entram na campanha também, não tem ninguém que senta lá numa mesa, só vou se me der isso, né? As pessoas vão com a expectativa. Sim. E depois de eleito, algumas expectativas felizes, outros vão embora, né? Eu sinto muito. Hoje, pra entrar na campanha de alguém que não papai, o que eu vou ter de retorno depois? Ainda não vou mais de boba, não. Nunca mais eu vou de alegre. Porque campanha, você viveu isso. Não suga a alma da gente, Elson. Não suga. Olha, eu quero aproveitar para dizer e até pedir para as pessoas que acompanham a gente. Gente, é muito difícil fazer campanha. A gente fui em vários bairros da cidade, em todos praticamente. Pessoas vêm com talão de água pra gente, talão de luz, carteira de habilitação. O que você vai me dar? Paga uma cerveja, paga um churrasco. Ô, gente, vocês se vendem em troca de R$100, em troca de uma cesta básica, de um botijão de gás, que vai durar ali 1, 2 meses. Depois vocês ficam 4 anos sofrendo pelas más escolhas que vocês fizeram. A maioria nem lembra em quem votou depois. Para com isso. Depois ficou reclamando. Eu precisei de tal coisa lá na assistência social, não fui atendido. Você votou, você escolheu, e agora paga o preço aí durante 4 anos e depois outra coisa importante que é bom a gente pontuar, o papo foi um pouco para a Câmara, né, filho? O prefeito tem os secretários. Sim. E a prefeitura tem um protocolo. Então, se o sujeito está com um bueiro lá entupido na rua dele, ele tem caminhos. O prefeito paga um funcionário para ficar no protocolo, para receber os pedidos. Ele tem secretários para onde esses pedidos vão e tem os funcionários que a população paga
para executar esse trabalho. Isso não é função de vereador. Não. Quer dizer, não pode ter um vereador que seja intermediário de picuinha, de situações pequenas, recebendo um salário que tem funcionários na prefeitura e secretários que recebem o mesmo salário, então alguém está sobrando. Sim. Ou não precisa do secretário, ou não precisa do vereador. Porque se a função do vereador for essa de ficar na história do exame, se a saúde é um direito da população e tem uma secretaria de saúde, então a população procura a secretaria de saúde. Ela não tem que procurar um vereador porque ela já paga um secretário, não é, filha? Isso foi um problema que nós tivemos durante seus 2 mandatos, porque o pai tem profissão. Ele trabalha 8 horas por dia, funcionário público federal, papai, maravilhoso, inteligentíssimo. E aí o que acontece? Tinha lá a assessora dele que ficava na Câmara, mas para executar, porque se a gente pegar, desde que existe Câmara de Vereadores na cidade até hoje, a maior produção que já existiu na Câmara de Vereadores, e nós puxamos os números, foi do pai. Mas executando aquilo que o vereador foi eleito para fazer. Eu não ia me prestar o papel de desentupidor de bueiro. Quer dizer, não é essa a função. A função do vereador não é essa, de pintar meio fio, de pedir para capinar o terreno de alguém porque o terreno estava sujo. O cidadão procura a prefeitura, através de um protocolo oficial, pede, a prefeitura vai e executa. Claro. Não precisa de vereador para isso. E aí entra no que o Elson falou. O Elson falou assim, a gente chegava na eleição e o pessoal vem com conta de água, vem com conta de luz e tal. Confunde-se a função do vereador. E o que eu fico satisfeita de ver o Elson aqui falando pelo que eu tô entendendo de você, Elson, em você se colocando à disposição da população para disputar espaços com um mandato, por exemplo. Ele vai ser candidato a vereador? Eu tô querendo. Nem é crime eleitoral, porque nós não estamos no processo, mas é uma possibilidade, Elson. Olha, como eu falei, política tá no coração. Fazer o bem para as pessoas através da política, para mim, é a melhor coisa do mundo. Eu sou jovem, eu tenho 25 anos. Eu quero que seja natural. Sim. Vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo filiações, vou continuar correndo atrás, fortalecendo o partido, ajudando meu grande amigo Rafael Sampaio. Política de bastidor continua. Continua. Se lá na frente for necessário que eu seja candidato, eu ver que é o momento, eu serei candidato. Sim. Mas é bom que seja, porque é muito preparado, né, filha? Sim. Vontade, gosta. Assim, e o que ele está colocando de antemão já é assim, gente, a função do vereador é essa, um vereador não pode ser eleito para isso. E o que eu tô sentindo é que quando for o momento, e 2024 tem tudo para ter uma renovação grande, em sendo seu momento, você vai fazer toda a sua campanha e em sendo eleito, desempenhar seu mandato em cima de luta mesmo, de trabalho, de executar a função para a qual um político tem que ser eleito. Não vai ser na base da troca. Então, assim, a gente já não tem muitos nomes jovens na cidade, e é o que o Elson falou assim, é natural que essas pessoas vão pendurando a chuteira, se bem que tem gente ali que não larga o osso por nada, que vão, mas a gente passa a perna neles, Elson. Nós estamos atualizados, né? Tem alguns aí que já... Estão meio gagá, né? E aí tem uma situação, filha. Primeiro que eu gostei muito você é elogiado aqui. Mariana fala nessa entrevista tua há meses. Tem um menino inteligente, bom, que vai vir falar, né, filha? Você falava isso o tempo todo, né? Sim. E eu tô aqui impressionado também pela desenvoltura, pela qualidade, pela facilidade de expressão, pelas ideias. Agradecer, né, filha? Sim. Presença já colocar pelas pautas que você defende a Quarto Poder à disposição para que não seja a primeira entrevista, que você possa ocupar esse espaço várias vezes para falar para os jovens, né, filha? A questão de filiação, questão da saúde. Vamos começar com esse, de convidar as pessoas a fazer o título de eleitor, independente se vai votar no candidato A ou B. Faça o título. Escolha um candidato que vai de acordo com os seus ideais e vote, participe. E, Amanda, eu quero deixar claro assim, hoje eu trabalho muito e eu acredito no potencial do Rafael Sampaio para ser o próximo prefeito Cornélio. Se lá na frente, em 2024, eu achar que não deve ser o momento para que eu seja candidato, eu devo ficar nos bastidores trabalhando para que o Rafael seja prefeito, eu vou fazer isso. Esse é o primeiro plano. Sim.
está em segundo plano, se for necessário que seja candidato, seja o momento, eu serei Você está candidato. colocando a luta do grupo, a luta Sim. do seu grupo, que é a sim. maior, mas à você- frente. Em primeiro lugar. Mas ele vai ter que fazer. Vai uma sugestão de Sim. alguém mais antigo. Pai, você é um menino, pai. Não é não, Eu só mas- tenho um pouquinho mais de experiência. Mas é importante esse trabalho de bastidores, ele é fundamental, Sim. mas não faça uma coisa deixando a outra como uma alternativa que lá na frente eu vou ver. Entendi. Faça as duas coisas. Quer dizer, eu vou organizar, eu vou filiar, eu vou trazer gente, eu vou apoiar o meu candidato a prefeito, mas eu também quero ser vereador e eu vou me preparando desde já, vou trazendo pessoas Sim. para não correr o risco de fazer campanha só na época. Sim. Faça as duas coisas ao mesmo tempo que dá, sabe? Vamos analisando. Olha, É. já estou aprendendo um pouquinho mais. Política é isso aí, bate-papo é interessante para aprender. E realmente a gente precisa de pessoas novas, com pensamentos novos, que entre sem essa. Mas não jamais desmerecendo as pessoas que já passaram por lá e já contribuíram muito pela cidade. Como você, Márcio. Que não deixa. É difícil competir, aliás, com gente que vai lá e paga o talão de água. É difícil competir com gente que vai lá e paga o talão de luz e pede voto, e dá um botijão de gás. É difícil, a gente não faz esse tipo de coisa, mas muitas vezes a gente perde uma eleição, mas a gente ganha, por outro lado, porque sai de cabeça erguida, olha, eu perdi, mas eu não fiz nenhuma coisa errada. E as trajetórias são parecidas, né, filho? Porque a gente, bastidores, a gente faz há décadas, Sim. montando partidos, sendo presidente, secretário, nós fizemos a vida toda. Aí ocupamos um espaço por 2 mandatos, e aí por ideia da Mariana Do e Luizinho. do Luizinho, vamos continuar fazendo política, Claro. vamos fazendo de que maneira? Comunicando. Comunicando, trazendo pessoas, dando Fundamental, ideias, sim. sabe? Então é a nossa maneira de participar desse processo. Importantíssimo. O Elson colocou, eu vou só contar uma historinha, que o Elson Claro. colocou quem se sujeita a isso, a pagar o talão de água, o talão de luz. Eu lembro que nessa última eleição teve uma pessoa do seu grupo. Meu Deus. Eu cheguei aí no cartório notarial, só que ele já tinha pagado a publicação pra fazer a ata pra entrar com uma ação contra ele. Fez uma postagem no Facebook, o senhor lembra disso? Falando que nós estávamos pagando R$15 por pessoa pra ir nas reuniões. Você lembra disso? Gente, pelo Muito amor de pouco, viu, mano? Se Eu me oferecer também R$15, eu nem atendo a ligação. Para ir em reuniões, sendo que nós não fazíamos reuniões, né? Por causa da pandemia, a gente Sim. ficou bem restrito. Então nós estávamos pagando por reuniões Não que dava nem, pra pagar nem um pouquinho havia. mais, não, Márcio? Então, que fosse, Pô, né? Agora essa R$15 prática, você não toma nem um- agora essa prática, Elson, cuide bastante disso, porque assim, no meu grupo, por exemplo, eu sei que a prática existe, você tem uma ideia muito parecida com a nossa, mas no teu grupo também existe muito isso. Sim, mas A gente tropeça nos candidatos aí. Os mais velhinhos lá é que fazem muito isso, sabe? Os mais antigos são especialistas nisso. Então, lá na frente, por exemplo, você vai ver que dentro do teu grupo Sim. você vai ter essa dificuldade porque você não vai pagar a conta de luz, mas tem um monte de gente lá que vai, sabe? Márcio, eu Então, até precisa falo cuidar. que não é... Não tô dizendo que só o grupo de X faz isso. Não. Políticos Independentemente do lado. fazem isso. Então, independente do lado. Mas eu tive o prazer de participar de uma campanha que posso afirmar com toda razão. O meu candidato a prefeito não fez nada disso. Eu vou dar um depoimento aqui Sim. até com relação ao Rafael. Eu tenho com ele uma decepção. Não é uma questão pessoal, né? Não, eu sei. Ele é filho do Rui Sampaio, que é uma liderança, talvez a maior liderança de esquerda de Cornélio. Sim. E quando eu fui para a Câmara, eu era defensor do Lula. E no mandato que o Rafael estava junto comigo, a defesa da esquerda na Câmara, quem fazia era eu. E eu entrei achando que, pelo menos, eu não vou ficar sozinho dessa vez, que o Rafael vai junto comigo. Muda ele estava, muda ele ficava. Ele não participava dessas discussões dava esse debate. ideológicas na Câmara. Conversei com ele algumas vezes com relação a isso. Então tem essa frustração minha de repente ele não ser de esquerda como o pai foi. O pai era combativo, meio bem... Fiquei sabendo muito.
muitas Você deveria histórias. ter. Gente, eu lembro eu criança, o Rui com a faixa, com a estrela, assim, ó, muito É, doido. muitas dessas histórias eu participei junto com ele. Algumas meio malucas até, né? É. Um dia nós vamos contar essas histórias do Claro. Rui aqui. Então teve essa decepção ideológica com ele na Câmara. Mas quando você fala de uma pessoa honesta, eu também não tenho problema nenhum em vir aqui e dizer que durante o tempo que nós estivemos na Câmara, não posso falar isso de todos, Claro. porque eu vi gestos desonestos de pessoas durante o período que estivemos lá, mas divergindo do Rafael ideologicamente, eu tenho que deixar o depoimento aqui que trata-se de uma pessoa honesta. Não é nunca um cara que vai desviar de área da precisa. Câmara de Vereadores. Não, mesmo. Então esse tipo de situação ele realmente não faz. Não recebeu Então, nenhuma diária, se não me engano. eu não recebi nenhuma em 2 mandatos, Dois nunca mandatos. usei. Né? E corria, né, mano? Você tava viajando. Não. Não? As poucas vezes que fui a Curitiba, fui 2 vezes com recurso meu. Não, é isso que eu tô dizendo. Viajava. Não, até porque não é função de vereador e há uma distorção aí. Sim. A autoridade do vereador, ela Dentro do município. se limita aos limites do município. Então essa história de vereador que vai buscar recurso é tudo mentira, porque recurso para o município só vem através do prefeito. Sim. O vereador vai, na verdade, para pegar diária e complementar salário. Sim. Essa é o que está... O Existem- pano de fundo, né? E tem situações, né, mano, que não tem necessidade nem de ser Uma aqui. ligação resolve. A Hoje internet- nós temos a facilidade. Você entra ali no chamado de vídeo pro WhatsApp. Isso. E o inverso disso é que, no caso do deputado estadual ou federal, a autoridade do estadual é no estado todo, então ele tem que vir. Sim, Né? O federal, por exemplo, como é no país todo, ele tem que vir. sim. A história do vereador que corre atrás de recurso é mentira. Eu quero Se até falar entrar no assim, assunto. Pô, se a gente ficar aqui, tem muito Não, assunto mas pra gente aqui, decorrer, não, né, aqui mas- não tem caso. Eu sei de vereadores, sei de ex-vereadores que têm mandado mensagem para alguns deputados, que eu tenho ligação, perguntando se eles já têm coordenadores de campanha na cidade de Cornélio. Vi uma mensagem esses dias, recebi um print, ó, o Lano me mandou mensagem. Eu quero dizer para você que foi vereador, que é vereador por Cornélio, tenha responsabilidade na hora de trazer um candidato para a cidade. Que ele tenha bons posicionamentos, que ele represente a cidade, que ele já tenha mandado algum tipo de recurso para a cidade. Se ele já recebeu o voto da cidade, que ele tenha feito alguma coisa pela cidade. Se ele não recebeu, que ele tenha um compromisso de vir fazer depois. Porque o que nós não podemos, é vereador, ex-vereador, liderança, receber 5 mil, receber 10 mil, 20 mil reais de um deputado, e fazer 100, 200 votos para o deputado que nunca vai vir aqui, que não tem compromisso nenhum com a cidade. Então, que tenha uma responsabilidade. Quando você trouxer... Nós estamos de olho. Vou dizer uma coisa. Vou acompanhar. Deputado que não trouxe nada para Cornélio. Eu vou divulgar. Deputado que... Os posicionamentos aí... que eu não concordo. Vou divulgar. Fiz uma postagem esses dias sobre fundo partidário. Fundão eleitoral. Vi que teve deputados de esquerda e de direita que votaram. Não crucifiquei uma só. Eu postei, fiz uma postagem lá dizendo da Gleice, falando, a Gleice foi lá e votou. Não foi a única. Pedro Lupion, aqui Também. da nossa região, votou também. Luísa Canziani, deputado de Cornélio, votou a favor dos 5,7 bi para financiar a campanha eleitoral. Então, quando a gente faz uma crítica, eles acham assim, mas você está criticando só fulano. Essa crítica foi direcionada, negativa. Foi direcionada a todos aqueles deputados que votaram favoráveis aos 5,7 bi, quando, na minha opinião, nós tínhamos coisas muito maiores a se preocupar do que financiamento de campanha eleitoral. E eles vão ter um problema para resolver grande daqui para frente. Eles que eu falo é o grupo do Elson, Rafael Sampaio. O Requião veio para o PT. Sim. Assinou a ficha de filiação sexta-feira em Curitiba. E ontem eu tive o prazer de ir no acampamento lá em Você não Lerroville. dormiu bem essa noite, né? Não conseguiu dormir. Não, 7 horas em pé. Quantos dias antes e quantos dias depois será que o senhor vai ficar Não, acordado pensando? não. Emocionado. Era bacana. O discurso do Lula realmente foi emocionante lá. O Requião estava presente, fez um discurso também. E aí vocês vão ter um certo problema aqui no Cidadania. Não o partido como um todo, mas o presidente Ricardo Taquendô, Sim.
pelas manifestações nas redes sociais, Ah, é bolsonarista. É verdade. O Rafael Sampaio, pela ligação com o Pedro Lupion, que é bolsonarista também. Então vocês vão ter uma situação bem controversa aí para ir resolvendo, né? Ainda tranquila, sabe? O Rafael não vai abraçar a campanha de presidente nenhum. Acredito que seria. Não, então, mas aí surge um problema. Foi bom ter tocado nisso. Eu acredito, tá, gente? Na eleição. Não tem nada. Mas na eleição de prefeito, havia uma preocupação dele, vou citar o nome aqui do Fernandinho. Como nós temos um eleitorado de esquerda na cidade, um eleitorado que era maior de direita, então nós temos que ficar em cima do muro para não descontentar nenhum dos lados. Se o Rafael for com o mesmo discurso para outra eleição, tipo, eu não sou nem isso e nem aquilo, o político que não é nem isso nem aquilo, ele não é nada. O político tem que ter lado. Ele tem que se manifestar sim e ele vai ter que escolher um lado aí. Esse lado é muito complicado por causa dessa ligação agora do Requião com o PT. Né? É um negócio, é uma situação nova aí que vocês vão ter que contornar legal. Com o Rafael. Até que é recente, né? Não consegui de agora, sentar né? com ele. Até porque eu estava fazendo uma agenda bem extensa na região e não consegui conversar sobre tudo isso, sobre como que vai ser o andamento. Claro que ele precisa sim tomar uma porque um grupo defende nacionalmente, né? A direita defende uma coisa, a esquerda defende outra e a população de Cornélio precisa saber o que é que ele defende, né? Olha, para presidente, falando por mim, para presidente, eu estou guardando o posicionamento do meu partido, que é o Partido da Cidadania, precisa acompanhar. E para governo do Estado, cidadania, hoje, política é imprevisível. Tudo pode acontecer. Hoje é a base do governador Ratinho Júnior. Olha o tamanho da confusão. É uma confusão que se repete em todos os locais. O meu partido, eu sou do PSB. Tinha 6 deputados estaduais, 5 saíram do PSB. Essa semana. Qual foi o único que ficou no partido? Foi o Alexandre Cury, será? Não, saiu também. Saiu ele, saiu Romanelli, esse pessoal saiu tudo. Todos eles foram para a base do governador. Já era da base do governador e foram para a base do governador, do Ratinho. Deve estar aí no PSD. Aí ficaram 2 deputados, o Luciano de Curitiba e o Aliel de Ponta Grossa. Um não quer que o PSB apoie o Lula, o Aliel quer que o PSB apoie o Lula. Então o PSB do Paraná, ninguém sabe para onde vai. Até agora, né? Nós estamos com uma situação que isso aí vem acontecendo na federação partidária. Eu falo que isso aí é um tsunami de cima para baixo. Porque é uma decisão que vai... agora vai melhorar, vai ficar bom para o estado de São Paulo, mas vai ferrar com o estado do Paraná. Vocês fizeram com o PSDB, né? PSDB, a federação partidária que foi decidida lá em Brasília, foi Federação Cidadania e PSDB. Aí outra confusão, né? A princípio o Dória seria candidato a presidente, aquele senador lá tinha se colocado como candidato, e o Roberto Freire, que é um comunista, olha o tamanho da comunista antigo que rompeu com a esquerda, era um comunista antigo que rompeu com a esquerda, está dizendo que vai ter um candidato no primeiro turno, mas que no segundo turno ele estava rompido com o Lula, a opção dele seria o Lula, se for Lula e Bolsonaro pro segundo turno. Então, para reproduzir no Brasil o que começa lá de cima, vai ser um tsunami. Muito complicado. Fica bom para o Paraná, fica ruim para São Paulo, bom para Pernambuco, ruim para Rio de Janeiro. É uma coisa louca. É um tsunami. Para organizar isso. Não, eles vão. Vai ser bom para alguém, mas vai atingir muita gente. Você, por exemplo, passou a ser aliado aqui em Cornélio Procópio. Olha o tamanho do bode. Com a federação em 2024, tem que reproduzir a federação que vocês fizeram agora. Você passou a ser aliado automaticamente do Gildo Alves, que é quem comanda o PSDB. Que é quem comanda o PSDB. Quem comanda o PSDB aqui na cidade. Então vocês vão ter que estar juntos. O Gildo, que é ligado no AMIN, politicamente ligado no AMIN, e agora junto partidariamente com
O Rafael Sampaio, olha como a coisa é complexa para as Eu até convido você para pesquisar um pouquinho sobre federação partidária. Tudo isso que está acontecendo a nível nacional, estadual, municipal, vai ter uma interferência gigante. É um quebra-cabeça que precisa ser discutido, precisa ser organizado. Nós não estamos indo para lado de ninguém. Não é simples, né? Não é Nelson? simples. A política decididamente não é simples. Nada contra, mas não estou indo para o Gildo Alves. Nada pessoal, né, Gildo? Se você ver depois isso aí. Mas ele tem a forma dele de pensar, eu tenho a minha. Sim, sim. Nunca. Outra coisa, ninguém sabe se muda a direção estadual do PSDB e tira o Gildo. Que na verdade não é o Gildo. O Gildo tem algumas pessoas que são simpatizantes dele, que ele filiou no PSDB. Quem é presidente do PSDB. Porque o Gildo também ele toma conta do PP, né? Do Ricardo Barros. E aí... Do PSDB eu não me lembro. O senhor foi presidente do PSDB? Não, secretário. E quem que ficou depois? O Irã? Não, quando nós saímos todos de lá, o Gildo acabou botando esse menino que está na Fundação de Esportes, que era o Valdir Bueno. Valdir Bueno. Que era o presidente do PSDB. Não sei se é ainda, mas provavelmente Eu seja. acredito que seja ele. E aí, para chamar a atenção, a gente está encaminhando para o final já, chamar a atenção para uma coisa importantíssima com base nisso, que o Elson levantou da questão da federação. Ele corre fazendo o trabalho dele, estuda gestão pública, né, Elson? Sim. Tá fazendo faculdade de gestão pública, tem uma bagagem de pelo menos aí uns 15 anos, 15, 12 anos, 17 anos, de política de bastidor, construção de política, porque é isso que ele faz, ele constrói política todos esses dias, de todos esses anos. E a gente não pode permitir chegar nos momentos decisivos da política procopense e ficar sujeito a um bando de homem velho e rico da sociedade rural que quer enfiar dinheiro para eleger quem eles bem entendam. E eles não sabem o que é uma federação, eles não fazem construção de política de bastidor. Querem poder, né? E eles não têm essa construção que um Elson, por exemplo, tem, de sentar, ouvir as pessoas, qual a necessidade delas, o que eu posso fazer para te ajudar. E ele faz isso hoje sem ter mandato nenhum. Então, você que está assistindo a gente... É a novidade, né? Isso. Presta muita atenção, assim, se você ainda não conhecia o Elson, foi a oportunidade de conhecer. Siga o Elson, vou deixar linkado aqui o perfil dele no Instagram e no Facebook, para que você acompanhe o trabalho dele. Ele sempre faz vídeos, né, Elson? Pontuando algumas coisas que vem acontecendo, para que você conheça o trabalho dele. E que quando chegar o momento da gente prestigiar com voto, a gente prestigie um cara bacana, cheio de vontade, de garra e competência, como é o Elson. A gente sempre está à disposição. Minhas redes sociais, se precisar do meu WhatsApp pessoal, pode mandar uma mensaginha lá, eu encaminho. Não divulgo até para evitar algum tipo de trote, alguma coisa, eu não vou pôr lá meu celular. Mas se precisar falar comigo, se precisar de alguma coisa, fico em Cornélio, né? Moro em Cornélio, trabalho aqui em Cornélio, tendo 21 cidades, então sempre estou correndo na região. Você está trabalhando onde hoje, Eu sou Elson? assessor parlamentar da Câmara dos Deputados. De qual? Do Eu Rubens sou assessor Bueno, de deputado federal Rubens Bueno. que é um bom deputado. Com muita alegria, represento ele. Que era muito ligado no engenheiro Valmir Matos. Valmir continua conosco. Valmir continua afiliado. Valmir é meu professor, é ele que Ele é um... Eu já tentei contato com ele a semana passada, para ele dar uma entrevista pra gente aqui. Claro. Até porque a minha primeira filiação partidária foi no PMDB, a convite do Valmir Matos, engenheiro civil, trabalho no CREA. Sim. A gente falava muito de política, a primeira pessoa que me convidou a ter uma filiação foi o Valmir. Até peço a liberdade para dizer, mas o Valmir se aposentou no serviço de engenheiro e hoje, com muita garra, com muito comprometimento, o Valmir é diretor do Paraná Esporte, no estado do Paraná. Foi diretor do DECOM por muito tempo. Foi, né? Secretário de obras da gestão do prefeito Kiref de Londrina. Faz em nosso nome. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, ele não viu, transmita para ele em nosso nome um convite, né, peça para ele manter contato, para ele falar para a gente da política estadual. O Valmir é uma pessoa que nós gostamos bastante. Aprendo muito com ele. Elson, então a gente tem
dois combinados, para que o Elson primeiro volte mais vezes Sim. aqui para TV Quarto Poder. Obrigado. Eu fico muito satisfeita porque a gente que lida com essa questão de filiação partidária, de montar um partido e correr e fortalecer o partido, a dificuldade que é, não é? Sim. Que as pessoas se comprometam e se filiem, e ainda mais um jovem. Então eu fico muito animada de ver uma pessoa, não só por ser jovem, mas por ser muito capacitado como você é. Então, para que você volte mais vezes, né? Ó, tem esse assunto aqui, vamos sentar, debater, Não, vamos. não aguarde o convite, por exemplo. Deu vontade. Se você deixa até uma outra possibilidade, não sei se o Valmir tem vindo, mas se de repente ele vier num final de semana para Cornélio, que você venha com ele e a gente faz Claro. um programa bacana aqui. Muito prazer. Então sempre que quiser, o canal está aberto. Sim, tá disponível. Não tem custo, né, filha? É para Não. fazer política mesmo. Exatamente. E o outro é a questão da gente alertar os jovens procopenses da questão para que façam um título de eleitor. Eu até faço uma sugestão, né, claro. Nós podemos ir nas escolas, Sim. tá? Uma coisa totalmente apartidária. Nós vamos lá passar para eles a data, explicar um pouquinho, ó, gente, vocês têm o poder nas mãos, a gente precisa de... Eu acho que é um trabalho interessante que a gente pode levantar. Sim. A gente pode começar a visitar as escolas. Mas o PSOL, que não é um grande partido, Cidadania, que não é considerado um dos maiores, Sim. tem essa preocupação. Mas e os grandes, que nem tocam o nosso? Não falam nada, Os não grandes trabalham. partidos, esses gigantes partidos, eu não sei nem se eles têm interesse que as pessoas votem. Para eles, quanto mais ignorantes as pessoas estiverem, para elas ficarem sujeitas a eles, melhor. Era para ter uma campanha. Qualquer um. Era para ter uma campanha de todos. Né? Sim. Elson, mensagem final para o pessoal que tá. Olha, eu quero parabenizar vocês, Amâncio, Mariana, Luizinho, que está ali nos bastidores, por todo esse trabalho que vocês têm feito. A comunicação é um trabalho extraordinário hoje, para levar a informação para as pessoas, tantos assuntos importantes que a gente começou a falar hoje. Se tiverem alguma dúvida sobre federação partidária, pesquise. Ah, não consegui. Fale com a gente vai tentar explicar um pouquinho que a gente sabe. Continuem fazendo esse trabalho. Amâncio, você precisa continuar fazendo política. Tá? Acho que vamos até o fim fazendo, né, Felipe? Porque nós gostamos, tem várias formas de fazer, Claro. né, Elson? A política boa. Aqui nós estamos gostando bastante, mas claro que nos momentos adequados eu vou estar de novo lá montando chapa de vereadores. Claro. Isso não deixa, tendo uma posição crítica, né? Isso também é característica. Não muda. Até, quem sabe, amanhã ou depois nós estamos aí montando chapa junto, correndo atrás de partido. Política é tudo muito... Sim. As portas nunca podem ser fechadas. Fica aqui também, quero deixar assim uma mensagem, um abraço a toda a família procopense. Tudo que nós falamos aqui hoje, gente, não foi nada pessoal, não tem problema com ninguém, o prefeito, nenhum vereador. A gente senta depois com os vereadores, depois da reunião, bate-papo, conta a história. Nem citamos nomes, né? Foi uma coisa bem... É uma coisa... tranquila. É o que realmente a gente espera que realmente os vereadores tenham um compromisso com a população e representem realmente toda a população. Falo por Cornélio, mas também para que os deputados estaduais tenham um compromisso com o Estado do Paraná, os federais também. A gente está chegando próximo ao período eleitoral, que é o que vai decidir o futuro dos próximos 4 anos. E isso, ele vai reagir diretamente na vida das pessoas. Vou dar um exemplo, não vou dizer nem que não quero entrar nesse debate, gente, porque é muito difícil hoje falar. Repito, se você fala do Lula, você é bolsonarista. Se você fala do Bolsonaro, você é Lula. O litro de óleo hoje está chegando a R$12. Então, claro que existem muitos porquês que está chegando nisso. Óleo de cozinha? Óleo de cozinha. As cidades pequenas já estão vendendo a R$12. Que era 9? As mercearias pequenas já estão vendendo próximo a R$12 o litro de óleo. Porque já está comprando caro. Aí ele tem que tirar o dele. Ele precisa tirar o dele. Tava na promoção essa semana aqui, gente. Rapidinho. Tava na promoção essa semana. R$ 8,99. R$9 o litro de óleo. Promoção. Nos dias comuns ele tem chego a 10, R$10,30. O pequeno comerciante que também precisa disso para viver, ele tem que vender a 11. Então são coisas que interferem diretamente na vida das pessoas. Então fica aqui o convite para vocês. Participem de política. Eu não gosto de política.
Não tem problema, faça sem gostar. Mas participe de política, dê a sua opinião, dê a sua contribuição. E juntos eu tenho certeza que nós vamos melhorar nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil, com certeza. Mariana, advogada, doutora Mariana, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E me coloco à disposição. Nós vamos pegar firme. Depois a gente combina de ir nas escolas, vamos visitar, vamos conversar com os diretores. Ó, nós estamos aqui fazendo uma coisa totalmente apartidária para comunicar aos jovens a importância do voto. Então, fico à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E deixo aqui o meu abraço e a minha gratidão a toda a população de Corneiro que me acolheu desde 2017. Eu me sinto em casa aqui. Legal. Bacana. Papi? Agradecer, né? A ideia nossa é levar a política mesmo para a população, Claro. um pouco de informação, nossa visão, sem arrogância, né, de não ser dono da verdade, mas a nossa forma de ver Sim. a situação. Acho que a gente cumpriu Sim. esse objetivo hoje, né? Um papo Claro. que eu gostei muito. Parabéns pela postura Obrigado. toda, pela inteligência, pela clareza, né, filho? E a gente fica à disposição Obrigado. para você voltar quantas vezes Teremos quiser. outras oportunidades, com certeza. Legal. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado. Como eu disse, os contatos de perfis das redes sociais do Elson vão ficar linkados aqui acho que no primeiro comentário, já vou deixar linkado. Conheça o Elson, faça política, se filie a um partido que você acredita e curta a nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Essa entrevista vai estar tanto no Facebook quanto no YouTube. Encaminha para um amigo, tá? E vem fazer política de gente bacana com a gente. Se você quiser, o Cidadania está de portas abertas, Isso. o pessoal está de portas abertas. Procure um partido que você se identifique, feliz e participe. Pessoal, boa noite, um beijo, tchau, tchau. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite.